que ele vai pulando assim, né, de um prédio para outro prédio. Então, como que você monta isso em libras, né? Como é que você monta isso aí de forma visual com classificadores? Primeiro, você pode começar de ele jogando a teia. Então, você faz realmente como se fosse você o Homem-Aranha. Só que a teia vai chegar onde? Ela tem que chegar num prédio, por exemplo. Então você tem que dizer do prédio. Como é que você vai dizer de um classificador de um prédio? Você pode fazer assim, por exemplo. E aí você faz a teia chegando aqui no prédio. E colando aqui. E aí, em seguida, está começando mais um UniLibrasCast, onde você vai aprender hoje em especial o poder dos classificadores da Libras e como utilizá-los na sua comunicação com os surdos. Eu sou o Madison Barreto e agora começa esse novo episódio do UniLibrasCast. Madison, o que são classificadores em geral? Tem gente que acha que classificadores da Libras é um negócio assim meio que de outro mundo, né? Não consegue nem explicar porque simplesmente não sabe o que é um classificador. E é normal isso, tudo bem, porque no português, o português em si, né, a nossa língua brasileira, ela não tem classificadores, né? O que seria mais próximo de um classificador no português poderiam ser as onomatopeias, sabe? Igual quando tem nos desenhos, fala assim, ele, vai aí, bate o crash, aí tem aquele barulhinho lá que fica escrito assim, né, crash, algum barulho assim, aquilo ali seria o mais próximo de classificadores no português, as onomatopeias, o miado do gato, né, o próprio som dele, miau, né, aquilo seria o mais próximo na língua portuguesa do que é um classificador. Mas tem outras línguas faladas, outras línguas orais, faladas não, né? Orais. Porque as línguas sinais, elas são faladas com as mãos, mas elas são faladas também. Fecha parêntese. Existem outras línguas orais que têm classificadores. Mas o que é um classificador, né, em tese? Um classificador é um mecanismo, um recurso linguístico, ou seja, um recurso usado em algumas línguas, que serve para poder dizer algumas características que alguma coisa tem, ou que alguma pessoa ou algum ser tem, como que alguma coisa ali é usada, quais são a forma que aquilo ali tem, se é grande, se é pequeno, para que serve, como que é usado, e dizer também em relação às pessoas. Ah, essa pessoa aqui, ela faz o quê? Como que ela faz isso? Esse outro ser aqui, ele faz o quê? Como ele faz isso? Ou seja, você está classificando as coisas, está colocando elas em classes. Você está organizando elas. Você está dizendo a forma como se faz alguma coisa com aquilo. E são vários tipos de classificadores e as nomenclaturas para isso elas acabam não dando conta para isso, nem nas línguas orais e muito menos nas línguas de sinais, que acabam utilizando outros recursos que mais recentemente começaram a designar como recursos específicos das línguas de sinais. E aí, essa questão dos classificadores nas línguas orais é curioso, porque nas línguas orais, os classificadores, eles têm exatamente a mesma função que eles têm nas línguas de sinais. Ou seja, é um recurso utilizado por línguas orais e por línguas de sinais, só que o português não tem isso. Quais línguas orais têm isso? O alemão tem, o holandês tem, e existem outras línguas que têm também, né? Vou dar exemplo especificamente, né, do uso disso no alemão ou no próprio holandês, por quê? Porque eu conheci pessoas de ascendência alemã e uma outra pessoa de ascendência holandesa, mas que morou de fato na Holanda, né, que domina o holandês, e eu conversei por horas sobre isso, porque eu achei um tema muito intrigante, muito interessante. Mas em linhas gerais, e falando aqui em português mesmo, os exemplos, né, a língua alemã e a língua holandesa, são línguas que utilizam alguns recursos linguísticos como morfemas, que juntando esses morfemas a determinadas palavras, você consegue atribuir um significado mais profundo ou mudar o significado daquilo.
Mas para explicar isso, você precisa entender o que é um morfema. E eu sei que é uma palavra diferente para muita gente. Era diferente para mim também, mas fique aqui comigo. Morfema é simplesmente um pedaço da comunicação em alguma língua, uma partícula que está ali, que ela já tem um significado. É só isso. O morfema ele é algo que tem significado. Agora, antes dele vem o fonema. Fonema é um termo que significa um pequeno pedacinho, bem minúsculo, mas que não tem significado. Então, no português, por exemplo, um fonema que a gente tem é o p, p, que é como é que você vai pronunciar o p? Você vai falar patá. Aí você fala pá. Esse p é um fonema. O morfema seria o pá, ele entra como um morfema, o tá entra como um outro morfema. No português, a gente tem, por exemplo, felizmente. Esse mente do final, ele muda a classe da palavra feliz. Olha que interessante. Você pega esse mesmo mente ali, você coloca em outras palavras, aí você vai formar felizmente, infelizmente, continuamente, perpetuamente. Percebe? Então, o mente em si, ele já tem um significado dentro dele. Olha que interessante. Ele não é a junção de duas sílabas. Ele tem um significado ali. Isso que é um pedaço pequeno dentro de uma palavra, mas que aquilo ali já tem um significado, é o que os linguistas chamam de morfema. Interessante, né? Aquilo ali tem uma forma, por isso que chama morfema, que significa um pedaço, é uma forma que já tem alguma coisa. Uma forma. Isso é um morfema. Pegou o que é morfema, é um pedaço da língua, da comunicação, pequena, menor, mas que tem significado. O fonema é um pedacinho que não tem, se faz p, não tem significado. P, a, não tem significado. E aí o holandês e o alemão, eles pegam alguns morfemas, colocam ali e formam uma palavra grande, gigante, cara. Gigante, impressionante, e que tem significado. Olha que interessante como eles fazem. Por exemplo, isso aqui vale para a língua holandesa e vale para a língua alemã também, esse mesmo princípio. Claro, a lógica e a ordem pode ser diferente de uma língua para outra, mas esse mesmo princípio vale para as duas. Seria assim, ó, você tem um determinado termo para representar máquina. Palavra máquina. Então você tem uma determinada palavra lá nessas línguas para significar máquina. E aí, você tem uma outra palavra para significar laranja. Se você junta as duas, aí claro, tem algumas adaptações ali para juntar as duas, mas você juntou as duas, essa segunda aqui ela entra como um morfema. Entendeu? Então, aquilo ali junto se tornou uma nova palavra. Qual palavra? Máquina de fazer suco de laranja. Só porque você juntou duas coisas que já tinham significado. Só que aí, se você juntar também a palavra homem nisso aí, e isso tudo se transformar numa coisa só, o significado que eles atribuem a isso aí é operador da máquina de suco de fazer laranja. Com uma palavra só. É muito interessante. Ou seja, eles estão classificando. O que essa máquina faz? Essa máquina serve para fazer suco de laranja. O que esse homem faz? Qual que é a profissão dele? Ele opera a máquina. Mas a máquina que faz o quê? Que faz suco de laranja. Então você está classificando as coisas. Você está dizendo como que elas estão interrelacionadas. Isso é o significado de classificador em qualquer língua que seja. Na Libras isso acontece de uma forma muito fantástica, é incrível. E é muito mais utilizado do que algumas pessoas pensam. E é por isso que tão pouca gente que está aprendendo a Libras sabe classificadores e acha que só vai aprender isso lá no curso avançado. E isso é um problema. Por quê? Porque tem muitos lugares que nem existe o curso avançado. E a maioria das pessoas já desistiram no meio do caminho, né? Porque não aprendeu, ensinou do jeito errado, aprendeu do jeito errado lá e não aprendeu a coisa mais incrível que tem na Libras, que são os classificadores. Então, uma visão geral, isso aí que são os classificadores. Agora dá uma visão geral de classificadores na Libras especificamente para a gente entender melhor o funcionamento. Os classificadores na Libras, eles têm um mecanismo
morfológico, né? Em outras palavras, eles são formados a partir de mecanismos da Libras de uma maneira diferente daquilo que acontece nas línguas orais. Por quê? Porque nas línguas de sinais, elas são línguas visuais. Lembra? A Libras não depende do português. São línguas separadas, línguas independentes. Tanto é que o português nem classificador não tem. Daí a prova. Nas línguas de sinais, mas em especial nosso foco aqui na Libras, os classificadores eles vão assumir determinadas configurações de mão. O que é uma configuração de mão? É o formato da mão que você usa para você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu faço assim, por exemplo, é um classificador para caneca. Mas se eu fizer assim, é um classificador que pode significar a xícara em si. Mas tem umas curiosidades sobre isso aqui. Se eu fizer assim, isso pode ser um classificador para copo. Pode ser. Eu estou classificando aquele ali e significa copo. Mas pode significar outras coisas. Mas o copo, por exemplo. Então, por que a caneca é assim? Né? Aqui eu tenho uma caneca. Como que eu pego essa caneca? Eu pego ela dessa forma. O fato de eu pegar ela dessa forma e usar ela assim, faz com que um classificador para caneca seja assim. Por quê? A forma como eu pego a caneca é assim. Então, quando eu faço assim, eu estou classificando que, nesse momento agora, eu vou falar de um objeto que serve para beber e que a forma de se pegar nele é essa forma aqui. Como é que eu estou falando da forma de se pegar nele? Por causa do formato da minha mão, a configuração de mão. Isso que significa configuração de mão, o formato da mão. Então, ela está aqui fechada assim. Isso aqui tem a ver com português? Não tem. Ah, mas essa configuração de mão aqui é o S. Sim, é o S. Mas ela é usada para o S. Ela não é o S. É usada para significar o S, quando você vai usar o alfabeto manual. Mas aqui na caneca, ela não tem nada a ver com a letra S. Ela tem a ver só com o jeito que você foi lá e segurou a caneca. Tem gente que segura a caneca de outro jeito assim? Deve ter, mas a caneca foi feita para ser segurada dessa forma. Cada um segura a caneca do jeito que quiser beber a água. Mas a caneca, usualmente, ela é usada dessa forma. Então, ali eu classifico. Mas, quando eu faço isso perto da boca, a boca é uma locação. É um lugar onde você está fazendo o sinal. É uma locação. Que é chamado também de ponto de articulação. Embora algumas pessoas... Não, o ponto de articulação é uma coisa, a locação é outra coisa. No final das contas, é praticamente a mesma coisa. O que é importante você saber é que o sinal tem um lugar que você vai fazer ele. Se o sinal é feito aqui nessa região, na região da boca, esse movimento que foi feito, olha aqui o movimento. Ele é um movimento de que estava mais distante da boca, ele se aproxima em arco para cá. É o mesmo movimento, olha que interessante. É justamente o movimento que eu faço para poder levar alguma coisa à minha boca. Serviria para um copo. Eu não tenho um copo aqui, mas serviria para um copo. Eu pegar ali o copo, eu levo ele assim à boca. Então, qualquer coisa que a gente bebe, a gente faz assim. Geralmente, pelo menos, né? A gente leva à boca. Você tem a coisa que você leva à boca. Então, aqui eu já tenho a configuração de mão, que é o formato da mão. Então, estou classificando aquele objeto ali de que é dessa forma que se pega ele. Se segura ele dessa forma. Ele sozinho aqui geralmente vai significar nada. Dentro de um contexto, agora, se eu fizer assim, você já sabe, opa, tá segurando a caneca ali, ó, a caneca veio para cá, veio para cá. Então, você já sabe até onde eu estou usando a caneca, só porque eu falei que aqui eu estava segurando a caneca, entendeu? Parece ter uma caneca imaginária aqui na nossa frente, aqui, é um negócio incrível. Só que aí, esse movimento que você faz, ele é um movimento que, na nossa cultura, se esse movimento é feito assim, ele significa alguma coisa que tem esse formato, ele gera esse ângulo, assim, um arco, né, uma parábola. Só que se isso é feito, esse movimento é feito perto da locação boca,
significa que é alguma coisa que a gente usa para beber. Então, esse movimento, junto com a alocação boca, são um morfema, coisas para beber. E esse formato de mão aqui, que é utilizado para segurar a caneca, significa coisas que se segura dessa forma. Entendeu? Então, se eu seguro dessa forma e eu uso para beber, caneca, classificador para caneca. Percebeu? Então, aí você já tem alguns elementos fundamentais relacionados a alguns mecanismos principais do uso dos classificadores. Aí, tem pessoas que classificam, elas dizem, elas criam nomes complicados para coisas simples. Vão dizer que isso aqui é um classificador instrumental. Por quê? Porque a caneca é um instrumento. É uma coisa que você pega e você faz alguma coisa com ela. É um objeto, você usa aquele ali para alguma coisa. Se esse tipo de classificador serve para dizer como é que se usa alguma coisa, ele é um classificador instrumental. E aí tem nomenclatura para um tanto de tipo de classificador. São umas 7, 8, cada dia inventam uma nomenclatura nova. São úteis? São úteis. É bom você saber. Não, isso aqui é um classificador instrumental, isso aqui é um classificador de forma. É legal saber os nomes? É legal. Isso te ajuda em alguma coisa na vida? Para não ser numa prova de concurso, só. E mesmo assim, é bem provável que vão perguntar lá de um jeito errado, e se você conhecer a teoria bem mesmo, tu consegue entrar com recurso e ganhar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso aqui é um classificador de instrumental, é um classificador de forma, porque diz respeito à forma como é esse negócio aqui. Como assim? Se você for observar a lógica de muitos outros classificadores na Libras, você vai perceber que essa lógica de separar os tipos de classificadores como a literatura tradicional da área de língua de sinais separa, ela não dá conta de explicar como que funcionam as línguas de sinais. E isso acaba dificultando para quem está tentando aprender a Libras. Porque em vez da pessoa ir lá aprender o classificador, ela fica tentando aprender os tipos de classificador. E aí ela não consegue. Por quê? Porque o português não dá conta de explicar as coisas que são visuais. E a Libras é uma língua que não depende do português. Percebe? E aí, claro, aqui está muito mais relacionado a como eu pego a caneca do que ao formato da caneca. Mas, conforme for o ângulo de visão, ou seja, o ponto de vista, você pode dizer, não, isso aqui tem a ver sim com a forma da caneca, porque eu só posso pegar nela desse jeito que eu pego por causa da forma dela. Então, vai depender do ângulo de visão e do nome que cada pessoa vai dar para aquilo ali. Entende? Só que aí tem outros tipos de classificadores. Né? Eu posso classificar aqui o tamanho do meu cabelo, que cada dia está crescendo mais. Né? Ele começou curtinho, tem pessoas que me viram com o cabelo curtinho, agora o cabelo está crescendo. Então, ele está aqui, ó. Então, esse classificador assim, ou assim, ele serve justamente para dizer o tamanho do cabelo, ou o comprimento do cabelo que chegou até aqui. Por quê? É o formato, é reto. Ele está dizendo de tamanho. Esse mesmo formato de mão, essa mesma configuração de mão aqui, é usada para dizer muitas coisas relacionadas ao tamanho. A pessoa alta, a pessoa baixa, crescer. O próprio apartamento, né, um prédio, poderia ser feito dessa forma. Então, ele está relacionado a isso. Isso aqui já tem um significado dentro da língua de sinais. Ele é um morfema. Se você virar ele, pode mudar o significado, né? Porque aqui, além do formato da mão, tem para que lado que a palma da mão está virada. O lado que a palma da mão está virada é chamado de orientação da palma. Não tem a ver com o movimento. Tem pessoas que vão por aí e falam assim, orientação da palma é para que lado que o movimento é. Está errado. Orientação da palma é para que lado que a palma da mão está virada. É importante isso. Aqui, por exemplo, se eu faço assim, ou se eu faço assim, é totalmente diferente o significado. Se eu faço para dentro, é totalmente diferente. Para fora é diferente. Entende? Por que é diferente? Não é porque eu estou dizendo que é diferente. É porque a lógica da Libras diz que é diferente. Lembra que a Libras tem fonemas
ela tem morfemas, ela tem uma lógica visual nela. Essa lógica visual que a Libras tem torna os classificadores muito poderosos. Por quê? Porque essa mesma lógica aqui, olha, essa locação, esse lugar aqui está relacionado ao cabelo. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, que meu cabelo é cacheado e os cachos dele, eu particularmente tenho gostado, me surpreendi com o meu cabelo ser cacheado assim. Mas, o fato do meu cabelo estar assim, eu posso dizer assim, olha, que ele é cacheado. Por quê? Porque isso aqui é uma configuração de mão, é um morfema, ela é uma configuração de mão. Ela é usada como morfema para indicar o formato de algumas coisas. Ela serve para isso, tem várias aplicações, mas ela serve também para isso. E esse movimento que eu faço aqui quer dizer que é, é o formato de uma mola. Entendeu? Meu cabelo é tipo uma mola. E é mesmo. Eu descobri isso depois de deixar ele crescer, que antes eu não sabia. Entende? Então, ele faz assim, então eu consigo descrever aqui. Só que meu cabelo, ele não é só assim. Sabe aquelas pessoas que deixam uma mechinha aqui que vem aqui na frente? Então, você pode fazer um classificador para dizer daquela mechinha que vem aqui na frente, sabe? Vem só aquele cacheadinho aqui na frente. Você pode fazer assim, você toca onde é, porque você quer dizer que é naquele lugar. E você vem assim, ó. Se você quiser dizer que aquele ali é aquela mecha assim que vem, que tem aquele destaque especial, assim, que chama a atenção de todo mundo, você fala assim, ó. Olha a língua, olha a expressão facial, que legal. Por quê? Porque é para você enfatizar que isso aqui não acontece, não é aquele negócio jogado lá, é um negócio assim, delicado, entendeu? Aquele brilho especial. No livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, por exemplo, tem uma parte lá da história, o livro de autoria minha da Raquel, minha esposa que é surda, lá tem histórias em Libras, escritas direto em Libras. Tem uma parte lá que tem um personagem chamado Sávio, ele é surdo. E aí, cara, ele tá apaixonado, tá gamadão lá na Lígia, que é uma surda também. E aí eles combinam de encontrar em algum lugar. Quando a Lígia chega, ele olha assim, era uma festa uma festa surpresa que os surdos tinham feito. Eu não vou contar o resto da história não, que é para você ler o livro lá e você ver e tal, você ter as emoções da história. Mas a Lígia chega, cara, ele descreve, na história descreve o cabelo da Lígia assim, ó. Tipo, aqueles cachos, assim, entende? Os cachos não são assim. Os cachos são mais assim, olha. Então, ele está mais relacionado os cachos são menores, eles são aqui. Então, aqui, essa configuração de mão usada aqui, com esse movimento, agora, não é rápido, não é lento, é mais ou menos. É como se você estivesse pegando aquele floco de algodão, por exemplo, entendeu? O algodão doce. Essa é a ideia. Meu cabelo não é algodão doce, mas você pegou a ideia aí de que é suave. Entende? É suave. Eu posso dizer assim, ó. Olha que interessante expressão facial. Então, esse conjunto de pequenas coisas aqui, de pequenos morfemas juntos, eles vão dizer o formato do cabelo. Eles vão dizer como que eu penteo o cabelo. Eles vão dizer como é que eu coloco as coisas no lugar. Eles vão dizer como é que um carro entra na garagem. Como é que um carro sai da garagem. Como que um beija-flor voa. Ele vai dizer isso tudo. E claro, para cada detalhe desse daí, são recursos diferentes da Libras que estão sendo utilizados. Qualquer pessoa pode aprender classificadores. Qualquer pessoa. Independente de ela estar começando na Libras agora, ou de se ela perdeu tempo estudando a Libras do jeito errado e não sabe classificadores até hoje, ela pode aprender classificadores também. Por quê? Porque é um recurso que faz parte da própria Libras em si. Madison, depois de ouvir essa explicação, ficou bastante clara. Muitas pessoas elas podem se perguntar o seguinte: então qual seria a diferença dos classificadores para uma mímica, por exemplo? Os classificadores, eles são formados por morfemas. Eles não são aleatórios. Eles não simplesmente vão lá e descrevem a coisa. A mímica, ela é uma coisa artística utilizada para representar coisas. Algumas mímicas na Libras são usadas como classificadores. Por exemplo, eu era criança e aí foi um mímico na igreja. Cara, foi muito massa. Eu fiquei vidrada no negócio. Porque o cara, ele pintava a cara de branco, sabe?
Ele colocava um batom preto assim, realçava os olhos dele assim, colocava umas luvas brancas, e ele ia lá e ele fazia assim, né, pá, 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 sabe? De fazer assim, que parecia que tava dentro de uma caixa. Aí depois ele vinha andando assim, assoviando assim, ia andando de verdade, né? E aí ele vinha segurando a mão assim, ó. E aí depois ele fazia alguma coisa assim e passava assim, sabe? E o que ele estava querendo dizer ali, olha, que ele foi lá, ele pegou um balde, uma lata de tinta e ele estava pintando. O que ele fez aí nesse momento específico pode ser usado como classificador da Libras? Pode. Pode ser usado. E é usado. Não da forma como ele fez. Para você se comunicar em Libras, você não precisa de pintar a cara, e nem deve. Você não precisa de usar luva branca, e nem deve. Por quê? Porque o movimento das mãos, se você usa a luva branca, isso limita o movimento. E é difícil de ver, de diferenciar. A nossa mão ela tem tonalidades diferentes. É uma coisa incrível que Deus criou. Um lado da palma é mais claro, outro lado é mais escuro. Entende? Isso independente da etnia da pessoa, mas tem essas diferenças e é incrível de ver isso. E justamente isso faz com que a comunicação em Libras, você consegue olhar, até com a sinalização rápida, você consegue discernir a palma da mão, o dorso da mão, e isso é muito importante, assim como a configuração, o formato da mão. Então, a Libras não precisa e nem deve, tem uns corais de Libras por aí que apresentam assim, com luva branca e tal. Acaba fazendo pessoas acharem que a Libras é uma mímica. Mas, no final das contas, a grande diferença vital entre uma mímica e um classificador é que o classificador ele faz parte da Libras, faz parte de uma língua de sinais. Ele é um recurso linguístico. Por isso, existe uma lógica dentro dele, uma lógica interna, que faz com que ele tenha significado linguístico. Não só um significado de linguagem. A pantomima é de uma linguagem teatral. Como assim linguagem teatral? Eu lembro de que eu estava num congresso e aí entrou um cara correndo, mas correndo assim meio que desastrado assim, parecia que ele ia cair. E ele estava sendo puxado por um cachorrinho. O que ele tinha feito? Ele tinha pegado a coleira de um cachorro, só a coleira do cachorro, ele amarrou um fio ali entrelaçado, reto, e ele ficava segurando isso assim, entendeu? Então tinha a coleira ali, ele amarrou o negócio, aquele fio assim entrelaçado, sabe? E ele ficou segurando. Pois é, ele segurando dessa forma, e correndo com o negócio, correndo, 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 correndo. Parecia que o cachorro estava puxando ele, mas não tinha cachorro. Era uma pantomima que ele estava fazendo. A gente ria que era uma beleza nesse congresso. Percebeu? Isso aí que eu descrevi aqui, a cena que eu descrevi, você conseguiu imaginar a cena. Eu fui descrevendo, você imaginou a cena. Mas você imaginou só imaginando. Eu não demonstrei como que era a cena. Mas teve uma parte no que eu demonstrei aqui, que eu demonstrei como era a coleira, como estava organizada a coisa lá. Eu demonstrei o formato dela. Eu demonstrei onde que estava, olha. Estava aqui assim, nessa parte aqui assim, né? Tinha um fio ali entrelaçado. Olha o fio entrelaçado aqui. Então tinha um fio entrelaçado e segurei aqui. Então aqui eu já tinha a coleira completa. Eu fiz um classificador para te demonstrar. Só que isso que eu descrevi aqui, visualmente, fazendo aqui, tem recurso linguístico ali por detrás. Aqui é um classificador de coisas que são arredondadas, coisas que têm esse formato. Então uma bolinha pequena, por exemplo, ela tem esse formato. É um pouquinho mais fechado, mas entra nesse mesmo configuração de um morfema muito parecido. Um pouquinho diferente, né? Porque ele abre mais. Serviria para você usar, por exemplo, para uma tiara, entende? Serviria para uma gargantilha. Serviria para alguma coisa que você coloca aqui na mão, que você segura. Percebe? Serviria para os elos de uma corrente, porque você começa, o elo da corrente está aberto, e aí você vai fechando ele. Então, o classificador, ele tem recurso linguístico ali dentro. É um morfema que já tem em si significado e que, junto com outras partes, ele vai trazendo um significado mais amplo. Ele pode dar origem a sinais,
ele pode ser utilizado para explicar como que as coisas estão interagindo entre si, ele pode ser utilizado para organizar a comunicação dentro de uma frase, e ele é utilizado tanto para coisas concretas quanto para coisas abstratas também. Então, ele é língua. A pantomima não é. A pantomima é uma linguagem artística. É interessante, Madison, nesse exemplo que você deu, porque na mímica a pessoa ela precisaria de outros objetos para expressar o que ela quer passar para o público. Enquanto no classificador dá para fazer tudo com as expressões corporais, faciais e com as mãos. Você não precisa de ter uma coleira para falar da coleira. É muito mais poderoso. Eu gostaria que você explicasse também sobre qual é a diferença entre um classificador e um sinal da Libras, uma palavra da Libras. Qual seria a diferença entre essas duas coisas? Eu gosto de considerar os classificadores como um processo natural que a Libras tem para a formação de novos sinais. Como assim? As palavras numa língua, elas não surgem do nada, né? Elas têm uma origem, né? As palavras do português também são assim, né? Cada palavra do português, ela vem de alguma coisa, ela não é aleatória, né? A maioria das palavras do português a gente nem sabe de onde vem, nem sabe. Principalmente português brasileiro, né? A mistura de várias e várias e várias línguas. Embora a Libras tenha a sua origem também vinculada à língua de sinais francesa, mas ela parte muito de algo visual, entende? Por isso que a Libras não depende do português. São línguas separadas e independentes. O fato de a Libras partir de algo visual faz com que muitos classificadores, já que os classificadores nas línguas de sinais, eles captam isso que é visual do nosso ambiente, à nossa volta, e trazem aqui para suas mãos, para o seu corpo, para a sua expressão facial, isso acaba fazendo de uma forma natural com que muitos classificadores se tornem sinais. Mas qual que é a diferença de um sinal para um classificador, já que um classificador pode originar um sinal? É uma pergunta que eu estou me fazendo engraçado. O sinal é um termo que é utilizado nas línguas de sinais para designar as palavras usadas na língua. Qualquer tipo de palavra usada na língua de sinais ali. E o sinal, ele é vinculado a essa comunicação, mas ele já é algo que já está estabelecido socialmente. Como assim? É sempre feito daquela forma. Então, por exemplo, esse classificador que eu descrevi da caneca. Esse classificador, ele é sempre feito dessa forma. Sempre. Todo lugar que você for, quando os surdos forem fazer o classificador para caneca, para esse tipo de uso da caneca, eles vão fazer dessa forma. Então, por isso, na Libras, o sinal de caneca, adivinha? É esse. Não é só uma vez. Ele é repetido. Por quê? Ele literalmente significa aquele objeto que você pega dessa forma aqui, nessa região, para você levar à boca e que você faz isso repetidas vezes. Então, literalmente, é isso que significa esse sinal aqui. É bem mais fácil falar isso na Libras do que falar esse tanto de coisa aí no português, né? Mas aí que tá, né? A Libras não depende do português. E aí que tá a grande beleza dela, o grande poder que a Libras tem. Que você consegue comunicar absolutamente tudo. Então, os sinais, eles já têm um significado estabelecido, percebido e comum às diversas regiões do país. O que isso significa? Significa que, se eu estou em Salvador, viajo para Minas Gerais, e eu chego lá e eu comunico utilizando classificadores da Libras, os surdos de lá vão me entender. Por quê? O que eu estou utilizando são recursos naturais de comunicação visual, que fazem parte da Libras, em que eu estou classificando as coisas que estão ao meu redor, o uso que eu faço, como eu me visto, como as outras pessoas se vestem, como que é o meu cabelo bonitão aqui, como que são as outras pessoas, entende? E aí eu vou poder me comunicar com os surdos de lá.
Mas se eu for lá para a pontinha, lá Rio Grande do Sul, lá embaixo no Chuí, também. Também. Se eu for lá na ponta, lá do Nordeste, lá em cima, também. Se eu for no Centro-Oeste, também. Se eu for lá no Amazonas, lá no Acre, também. Roraima, lá na ponta, Rondônia, também. Então, os classificadores, esse é um recurso muito poderoso da comunicação na Libras e que ele pode ser usado para comunicar em qualquer situação, mesmo que já tenha um sinal para aquilo. Mesmo que já tenha um sinal. Por quê? O classificador ele não é uma bengala para os sinais. Tem gente que acha, eu só vou usar classificadores quando não tiver os sinais. É uma coisa que tu faz. Porque os classificadores é o que tornam a Libras viva, bonita de ser vista, sabe? As coisas vão se conectando, parece um filme 3D assim que vai passando na cabeça. Você consegue descrever exatamente o ambiente e a outra pessoa consegue ver exatamente como que é o ambiente. Os sinais, eles são usados para questões mais estáticas. Então, aqui, por exemplo, se eu for fazer um sinal para uma pessoa que está assentada. Qual que é o sinal de uma pessoa assentada? Aqui. A pessoa está assentada ali. Ou a própria cadeira em si, né? Um lugar que a pessoa vai lá e assenta. Se a pessoa está sentada em qualquer lugar, não interessa onde é. Pode ser numa cama de prego. É assim também. Entendeu? Qualquer lugar. Não interessa o tipo de lugar. É isso aqui. Não quer dizer sobre o lugar. Percebe? É um sinal. Ele é usado para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de contexto. Agora, se eu quiser descrever onde a pessoa está assentada, aí eu vou classificar aquilo ali. Eu vou usar os classificadores. Então, se eu vou descrever um ambiente, como por exemplo lá nesse congresso que tinha esse tanto de gente lá e tal, e essa pessoa entrou lá com o cachorro assim, eu vou descrever como? Eu posso escrever assim, dizendo, eram várias fileiras de cadeiras, assim, e estava lotado. Onde que eu falei que estava lotado? Aqui, ó. Aqui e aqui. Na minha expressão facial e na minha bochecha. Inflada. Ou seja, é um lugar grande, com muitas cadeiras de um lado e do outro, ou lugares das pessoas se sentarem, e está lotado. Então, esse classificador aqui já significa isso tudo. Eu poderia fazer ele de outra forma? Poderia fazer assim também, ó. Poderia, mas não funcionaria bem. Por quê? Porque a ênfase aqui, quando eu faço assim, é de que as cadeiras estão posicionadas uma do lado da outra. Eu estou enfatizando isso. E olha que interessante, eu faço assim, vou fazer devagar, faço assim, e aqui eu faço um pouquinho para trás, olha, aqui está mais à frente e aqui está mais atrás. O que eu quero dizer é, as cadeiras estavam enfileiradas assim, na posição como elas geralmente ficam num ambiente quando tem um espaço entre uma fileira e outra de cadeiras. Olha o tanto de palavra do português que eu precisei de usar. Na Libras eu fiz uma coisa tão simples e já significa isso tudo. Agora, eu poderia descrever isso aí também com outro tipo de classificadores, em que o foco não está em onde as pessoas estão assentadas, mas simplesmente que lá tem muita gente e que elas estão olhando para frente. Que é isso aqui, ó. Isso aqui depois acabou se tornando um sinal para auditório, por exemplo. Mas auditório também pode ser assim. Percebe? Então, os classificadores eles entram como esse recurso de comunicação ainda mais visual na Libras, porém, eles ajudam a formar novos sinais na Libras. Porque à medida em que eles vão sendo muito usados de uma mesma forma por muitas pessoas de lugares diferentes, aquilo ali já se convenciona que aquela forma ali é a maneira melhor de se expressar aquilo. Aquela forma é a melhor maneira de expressar algo. Opa, isso é uma palavra estática, entre aspas, estática, né? Porque ela tem as variações, ela tem os elementos ali próprios da constituição do sinal na Libras. Mas isso seriam outros detalhes. O que você precisa de saber é que, com o sinal, você consegue se comunicar bem em Libras. Mas,
Para você se comunicar muito bem e para qualquer surdo entender e para você conseguir formar qualquer frase na Libras, você precisa dominar o uso dos classificadores. Saber eles mais ou menos não adianta. Por que que não adianta? Porque eles não vão vir naturalmente na cabeça na hora. Você tem que dominar eles. Se você domina os classificadores, você conversa com um surdo de qualquer lugar, sobre qualquer coisa, até sobre filosofia. Interessante. É como se o classificador ele fosse o tempero especial que a gente coloca, né, na comida, né? É algo bastante particular também, né? Você pode colocar, né, aquele tempero especial na sua sinalização da Libras, enquanto o sinal é a receita, né? É o que todo mundo usa. É interessante você ter mencionado dessa forma, porque justamente é aí que está a beleza, né? Embora os classificadores tenham essa parte assim mais que já está muito usada, né? Já está mais estabelecida, que é daquela forma que se faz aquele classificador, mas o fato dele tornar a possibilidade de que cada pessoa pode sinalizar de uma forma diferente os classificadores, é lindo isso mesmo. Cada pessoa pode contar a história de Chapeuzinho Vermelho de uma forma diferente, e ser a história de Chapeuzinho Vermelho, e você reconhecer os personagens ali, e você brilhar nos olhos ali, percebendo as características. Um vai enfatizar que tem as árvores ali, floresta, você vai perceber esses detalhes ali, e o outro simplesmente diz, olha, era um bosquezinho, tinha algumas árvores assim e tal, tinha algumas frutas, talvez a Chapeuzinho Vermelho até pegou dali mesmo a maçã, entendeu? E assim por diante. Agora, já que os classificadores eles têm essa beleza, essa visualidade, e como a gente viu no episódio 2 do Unilibras Cast, as línguas de sinais não são universais. Usando o recurso de classificadores, eu conseguiria me comunicar com surdos de outros países? Mais ou menos. Por quê? Lembra que as línguas são independentes umas das outras. Elas podem ter semelhanças, podem ser parecidas, mas elas são independentes. Isso significa que aquilo que é muito importante que para a gente, numa outra cultura às vezes não é. Consequentemente, existe um idioma que é utilizado ou era utilizado por esquimós em que eles tinham, acho que eram 30, 40 palavras ou mais para definir tonalidades de branco. Entendeu? Daí até nome de livro, né? 30 tons de branco, 40 tons de branco. Por quê? Porque era necessidade deles. Esquimó, neve, então eles enxergam até tonalidade de branco lá, que eu e você não enxergamos, entendeu? A gente acha que é branco e branco acabou. Para eles não, para eles é importante. Isso vai influenciar nas línguas de sinais também. Então, no processo de formação dos sinais da Libras, em especial do sinal de árvore, você percebe que é uma estrutura de classificador. Você tem algo, uma haste, é o tronco da árvore. Você tem a copa da árvore, você tem o chão aqui. O sinal de árvore é a sinalibras, mas ele surgiu a partir de um classificador, de algo de comunicação que o surdo estava usando no dia a dia para classificar como era tal coisa. Percebe? Na China, o sinal, na língua chinesa de sinais, a forma como eles utilizam lá para árvore, não tem o chão. Não tem. Mas também não tem essa haste. Não tem. É só a copa. É um movimento mais ou menos assim. Não necessariamente assim. Tem bastante tempo que eu tinha visto isso. Mas o movimento, ele enfatiza a copa da árvore. Percebe? Isso significa que, na língua chinesa de sinais, o que eles privilegiaram de enfatizar na árvore é a copa. Assim também para a gente. Mas a nossa tem o chão e tem o tronco. Percebe? Na deles, não. Mas as árvores de lá não tem só a copa. Óbvio, elas têm o caule também. Tem o chão lá. Óbvio. Entende? Então, a forma como o povo vê o mundo, como a cultura percebe as coisas, vai influenciar também no uso dos classificadores. Determinadas coisas que na nossa cultura seria talvez um insulto, até em língua de sinais mesmo, talvez em outra cultura, em outra língua de sinais não é.
Isso vai influenciar no uso dos classificadores. Agora, o fato de uma pessoa dominar o uso dos classificadores faz com que, se ela encontrar surdos de outro país, aqui ou numa viagem que ela fizer para qualquer canto do mundo, se ela encontrar lá os surdos, ela vai conseguir se comunicar bem com os surdos. Rapidinho isso vai acontecer? Não. Por que não? Porque ela não sabe o grau de compreensão que o surdo vai ter daquilo que ela está fazendo. Afinal de contas, é uma outra língua de sinais, é um outro país, né? O surdo não sabia que ele ia encontrar esse tipo de sinalização. Então, ele encontrou, se está sinalizando, ele vai fazer a língua de sinais de lá. Mas, em algum momento, nesse começo da comunicação, quando tem esse choque linguístico que acontece ali, um choque cultural, ele rapidamente é sanado utilizando seus classificadores. O brasileiro aqui vai utilizar classificadores da Libras, o surdo lá do outro país vai utilizar classificadores da língua de sinais dele. Algumas coisas você vai entender rápido. Por quê? Porque as línguas de sinais seguiram a mesma lógica para determinado termo. Mas, para outras, não vai. Por exemplo, o sinal de café na Libras é assim. Por que que café é assim? Porque ele vem de você ter uma xícara de café aqui e de você levar a xícara à boca. Tem aqui o pires paradinho aqui, você vem trazendo ele na boca. Dá muito trabalho fazer esse tanto de coisa, olha o tanto de movimento, tem que ficar com a mão parada aqui perto da boca, fazer isso aqui. Então, com o tempo, por uma questão de economia linguística, que é um fenômeno natural que acontece em qualquer língua viva, essa mão aqui foi sendo deixada de lado. E esse movimento aqui, ele foi ficando menor. Então, essa mão aqui, ela foi se aproximando, ficou aqui perto da boca, com o movimento aqui. Café. Percebe? Então, aqui o sinal de café na Libras. Agora, na língua francesa de sinais, o sinal de café não tem nada a ver com a xícara. Nada. Não tem nada a ver com a forma como você bebe o café. Lá, o sinal de café tem a ver com a forma de moer o café. Percebe? Isso significa que, nos classificadores lá relacionados ao café, eles enfatizam mais o processo de fazer o café, no sentido de ir lá, pegar o grão, torrar, moer e tal, do que no nosso caso, que você já quer o café pronto. O nosso aqui, o café já está pronto, já está servido, já está bebendo ele já. Entendeu? Então, essa forma diferente de ver o mundo, que cada cultura tem, vai influenciar a língua de sinais do país, sendo que os próprios surdos têm a própria cultura, e isso vai influenciar tanto os sinais da língua, quanto os classificadores. Como os classificadores, de certa forma, como eu considero, é uma forma natural, um mecanismo natural que a língua tem para formar novas palavras, consequentemente, os classificadores tendem a ser diferentes também de uma língua de sinais para outra. Mas, com certeza, se uma pessoa não sabe, ela sabe inglês mais ou menos, e ela chega lá no outro país e ela vai tentar se comunicar lá com alguém que é fluente mesmo no inglês lá, ela não vai conseguir se comunicar. Mas, se essa pessoa é fluente na Libras, olha que interessante, para você se comunicar mais ou menos ainda com a outra pessoa que fala inglês, você precisa de saber falar inglês aqui, mesmo que seja mais ou menos. Você vai bagunçar algumas coisas e tal, mas você vai conseguir se comunicar ali e tal. No caso das línguas de sinais, mesmo que eu não saiba determinada língua de sinais de outro país, o fato de eu ser de fato fluente na Libras, preste atenção, não é saber mais ou menos, não é saber meia dúzia de sinais, não é ter decorado algumas frasezinhas prontas, não é saber dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É saber mesmo, é dominar o uso da língua de sinais, é ser fluente, é você sentir que a Libras flui de dentro de você, que você consegue passar o que você quiser na Libras. Isso é ser fluente. Não quer dizer que você sabe todos os sinais da Libras. Ninguém sabe todas as palavras de língua nenhuma. Eu não sei todas as palavras do português. Eu duvido que alguém que está acompanhando aqui sabe todas as palavras do português. Ser fluente não é saber todas as palavras. Mas o fato de eu ser fluente na Libras me permite me comunicar com surdos de todo o canto do Brasil e me comunicar até com surdos de outras regiões, de outros países também, utilizando os classificadores. Não exatamente da forma como eu utilizaria os classificadores aqui no Brasil.
entendeu? Porque aqui eu estou me comunicando dentro de uma estrutura linguística que é a Libras. Lá fora, eu vou estar me adaptando, o surdo lá, ou o ouvinte lá, que é fluente, vai estar se adaptando também. Mas, utilizando os classificadores, cara, é batata, se comunica. E é incrível. E essa comunicação é assim, ó, rápida. E ela tende a ficar muito fluida mesmo, utilizando seus classificadores. É interessante essa questão que você falou da cultura, porque eu me lembrei aqui que, com certeza, uma casa no Brasil não vai ser igual uma casa no Japão, né? Então, se eu chegar lá para falar de uma casa lá, não vai funcionar. É, o próprio sinal de casa na Libras, né? O sinal de casa na Libras é assim, né? Você tem as duas mãos aqui, 2 toques, que está relacionado às casas coloniais, naquele modelo de casa antiga, que você tem o telhado em cima da casa, né? Aqui é o telhado da casa. Consequentemente, o sinal na Libras é assim, casa. Mas lá na China, o sinal de telhado, na verdade o sinal de casa, é assim. Adivinha por quê? Porque o formato do telhado lá é dessa forma. Agora, olha que interessante. Isso aqui é um sinal, não é um classificador mais. É um sinal. Como que a gente sabe com certeza que isso aqui é um sinal e não um classificador? No caso desse sinal aqui. Porque esse sinal aqui, ele já está tão estabelecido. Para e pensa comigo. Quem mora em apartamento pode ser usado esse sinal aqui para dizer, ó, mora ali, viu? É a ponta. Percebe? Mas quem mora dentro do apartamento lá não tem esse telhadinho em cima. Entendeu? Na verdade, a maioria das casas do nosso país, hoje em dia, já não tem esse telhadinho em cima assim mais. É outro formato de telha. Ficou muito mais fácil das pessoas construírem e tudo mais. Tem casas que nem telhado não tem. Mas mesmo assim, o sinal de casa continua sendo esse. Ele não é reto. Ele não é reto, mostrando o formato. Entendeu? Então, tem essa questão cultural do próprio lugar, mas é interessante perceber como que isso fica ancorado na língua, né? A língua tem determinados termos e sinais, isso acontece em qualquer língua, mas na Libras, que o sinal é daquela forma porque quando foi criado, as coisas aconteciam daquela forma, né? O próprio sinal de mulher, por exemplo, né, na Libras, ele é um sinal que em algum momento da nossa história ele veio de um classificador. Como assim? As mulheres, antigamente, em algum momento da história, elas usavam um tipo de chapéu que tinha uma alça que vinha de um lado e do outro, assim. Então, quem era a mulher? A mulher é aquela pessoa que tem o chapéu de alcinha. Era isso que significava o sinal de mulher naquela época. Entende? Assim como o homem era aquele que usava barba. Aquele que tem barba. Percebe? Mas não necessariamente todos os homens têm barba. A minha, por exemplo, nasce só isso aqui. Aqui nasce só uns pelinhos aqui, mais ou menos. Mas é o sinal de homem, está estabelecido. Assim como o sinal de mulher. As mulheres hoje em dia não usam esse chapéu mais. Mas o sinal de mulher permaneceu assim. Percebe? Então, os sinais, eles meio que eles congelam, né? Eles mostram a história de uma época também dentro deles. Por isso que a etimologia da Libras, né, essa área que estuda o porquê que os sinais são de determinadas formas, por que o sinal é feito daquele jeito, não de outro. Ah, isso é apaixonante. Eu amo essa área. Madison, quem está começando a aprender a Libras tende a passar pela experiência de esquecer os sinais. Aprende os sinais e acaba esquecendo eles, na hora de precisar de se comunicar, de montar as frases. Como os classificadores ajudam nesse tipo de situação, de esquecer os sinais? A principal questão é que você não fica refém dos sinais. Você não precisa saber sinal de todas as coisas para você conseguir se comunicar com o surdo. O simples fato de você poder utilizar os classificadores faz com que determinados sinais nem precisa de saber, entende? Só o fato de você saber realmente utilizar os classificadores já faz com que você consiga se comunicar. Agora, quando a gente fala disso, é delicado. Por quê? Tem pessoas que estão aprendendo a Libras
que ela tenta fazer os classificadores e o que ela está fazendo não é classificador, é gesto. E aí é limitante. Por quê? Porque o gesto, ele não tem língua por detrás. Ele é gesto, ele é limitado. Isso significa também que ele não tem uma estrutura linguística, ele não tem esses morfemas, ele não tem essa lógica dentro dele que faz com que você consiga comunicar qualquer coisa. Ele é limitado. Não tem uma convenção social sobre os significados completos daquilo ali para você ter uma comunicação completa. Nas línguas sinais tem. Significa que se você vai atender um surdo no médico, né? Imagina que a pessoa trabalha numa clínica médica ou outro tipo de atendimento. E aí, chega lá, um exemplo aqui. Esse exemplo aqui valeria para a área médica também. Mas olha esse exemplo aqui, o que aconteceu em sala de aula. Eu estava em sala de aula, interpretando para um aluno surdo. Ele estava nessa época na 8ª série, hoje seria o 9º ano. Turma lotada. E aí o professor de geografia estava dando a aula dele. Dando a aula dele e tal, aquela coisa toda. E o aluno lá assim, né, prestando atenção e tal, e eu interpretando. E aí chegou um momento em que o professor, assim, fez aquela pausa, né, para os alunos terminarem de copiar o que estava no quadro e tal, sentou lá na mesa, e aí o aluno foi e se levantou, chegou lá para o professor, e foi lá e fala assim, né, quero ir no banheiro, esse daqui é o sinal para banheiro. Mas o professor não sabia isso. Aí o professor virou para o aluno e olhou assim, olhou para o relógio e disse para ele assim, falando com a boca assim, que são 10 horas. Cara, não foi isso que o aluno perguntou para ele, entendeu? Não foi isso, sabe? O professor achou que ele estava perguntando as horas. Por quê? Porque ele tocou aqui, perguntando a hora aqui. Mas não é. Olha, o formato de mão é diferente. Percebe? E aí, o aluno lá, assim, né, inquieto e tal, e aí pediu de novo, professor, por favor, eu quero muito ir no banheiro, eu quero muito ir no banheiro. Aí o professor não entendeu o que ele estava falando, virou para mim e falou assim, Madison, eu não estou entendendo o que ele está falando aqui. Aí eu virei, assim, eu estava sentado, né, à frente do aluno, virei, e aí eu pedi o aluno de novo para fazer, ele fez o sinal, aí eu falei assim, professor, por favor, deixa eu ir no banheiro. Aí, olha que interessante, o surdo sinalizou isso, né, eu interpretei assim, professor, por favor, deixa eu ir no banheiro. O professor virou para mim, você está querendo ir no banheiro, Madison? Aí eu falei assim, não, ele que está te pedindo para ir no banheiro. Aí ele falou assim, mas ele veio para mim e perguntou quantas horas são. E o surdo lá, apertado para ir no banheiro, esperando isso aí tudo, entendeu? E aí, para você ver como é que isso aqui também encaixa na questão do consultório médico, porque o médico passa por algumas situações assim, relacionadas ao corpo humano, relacionadas ao que a pessoa está sentindo, o que ela está precisando ali naquele momento. Mas isso vale para atendente da loja, isso vale para um comércio, isso vale para um familiar de surdo, isso vale para a igreja, vale para qualquer lugar. Olha que constrangimento que esse professor passou por ele não saber um sinal tão importante da Libras. Aí ele levantou, o professor levantou, ficou lá em pé, apontou para a região do pênis dele e falou assim, mas eu achava que era assim que você tinha que fazer, fazendo um gesto lá, indicando como que seria o formato do pênis. Tipo, nada a ver, velho. O aluno foi e deu uma má resposta no professor, falando que você não tem educação, em língua de sinais, você não tem educação nenhuma, e eu traduzindo, né? Você não tem educação nenhuma não, professor, toma vergonha. E saiu. Olha o constrangimento que o professor passou de forma desnecessária, por um sinal tão simples que ele poderia saber, né? Bom, nessa hora aqui, algumas pessoas que estão nos ouvindo talvez tenham pensado ou estejam se perguntando assim, tá, mas se o Madison estava ali como intérprete na sala de aula e o aluno chega para conversar com o professor, o papel do Madison era interpretar isso desde o primeiro momento. Sim, concordo com você. Porém, existe uma coisa que se chama autonomia do aluno. Autonomia.
E o aluno surdo, ele precisa de desenvolver essa autonomia para que ele consiga ter mais liberdade no dia a dia dele. E que as pessoas que estão nesse ambiente de contato com surdos também desenvolvam mais autonomia e liberdade. Então, no primeiro momento, quando o aluno chega para o professor e não consegue fluir essa comunicação ali, a única coisa que o professor deveria ter feito era o que ele fez depois. Foi me chamar. Quando ele me chama, eu interpreto a comunicação. É assim que funciona. O intérprete ele é requisitado para interpretar algo. Ele não está simplesmente no ambiente e sai interpretando as coisas. Então, quando você encontra um surdo no supermercado e ele está lá escolhendo as coisas dele na prateleira, você não tem que chegar lá e ficar interpretando coisa que ele não te solicitou, não. Você pode chegar lá e se identificar. Olha, eu sei Libras, eu sou fluente na Libras, eu estou aqui como intérprete, eu posso te ajudar. Você pode se identificar e deve se identificar, porque se você não se identificar, ele não sabe que você sabe Libras, percebe? Numa loja, num comércio, secretária, num prédio, qualquer lugar. É o mesmo princípio. É esse princípio de informar o surdo. Eu estou aqui, eu sou bilíngue, eu estou aqui para poder te atender, eu estou aqui para poder te ajudar. Beleza, tá certíssimo. Mas aí o que o professor faz é achar que a Libras são gestos. Entende? Então, nessa altura do campeonato, depois de 3 anos que eu estava acompanhando esse aluno, e depois de eu, particularmente, ter conversado com esse professor tantas vezes na sala dos professores no intervalo, trocado altas ideias sobre a Libra, sobre o surdo, sobre esse tanto de coisa, mesmo com isso aí tudo, ele ainda não tinha percebido que a Libras não são gestos. Percebe? Então, foi um constrangimento desnecessário. E aí, alguns tipos de situações assim, elas são delicadas. Por quê? Imagina, por exemplo, a situação de vai no dentista, o dentista aprendeu meia dúzia de sinais na internet e tenta fazer a comunicação com o surdo ali. Só o fato de ele saber alguns classificadores, porque ele já, olha, eu posso apontar o dente. Só o fato de ele saber os classificadores vai resolver? Infelizmente não vai. Pode ajudar, mas não vai resolver. Por quê? Uma pessoa que não é fluente na Libras, dificilmente ela domina os classificadores. Dificilmente. Entende? Agora, uma pessoa que realmente sabe se comunicar em Libras, ela sabe os classificadores e sabe os sinais. Ela sabe usar as duas coisas. Por quê? A Libras não são só classificadores. A Libras não são só sinais. São as duas coisas. E, claro, a forma como tudo está conectado, como tudo tá junto ali nessa comunicação. Madison, agora que ficou assim claríssimo a importância dos classificadores, de aprender eles, qual é o caminho para aprender os classificadores e para praticar os classificadores? Quando eu fiz essa pergunta para um surdo, eu era coordenador dele, né? Eu queria aprender classificadores da Libras. O sinal de classificador, para quem não sabe, é assim. É uma letra C e uma letra L. O que é muito curioso, né? O classificador em si não usa classificadores, ele usa letras para o sinal dele, né? Mas eu acho que isso aí veio muito mais da área de linguistas ouvintes pesquisando as línguas de sinais do que propriamente dito da própria comunidade surda em si, né? Mas quando eu cheguei para esse surdo e fiz essa pergunta bem parecida com o que você fez aqui, que eu queria que ele me ensinasse os classificadores, a resposta que ele me deu é uma boa resposta, que é: observa como os surdos se comunicam. E foi a partir desse momento, observando como os surdos se comunicam, que eu percebi que o jeito tradicional como os cursinhos de Libras ensinam não é a forma como os surdos se comunicam. E isso foi um choque muito grande para mim. Por que foi um choque? Porque eu achava que os surdos se comunicavam só usando os sinais. Que quanto mais sinais eu soubesse, mais eu saberia me comunicar com os surdos. E eu descobri que a lógica não é essa. Não é assim que a banda toca. Não é assim. Mas a resposta que aquele surdo me deu, ela fez demorar bastante tempo, sabe? Então, existem alguns princípios, sim, necessários para serem entendidos sobre o uso dos classificadores.
Princípios teóricos podem ajudar? Podem ajudar. Se a pessoa não sabe nada de Libras, começar pelos classificadores é uma boa coisa, porque vai ajudar com que ela já consiga estabelecer uma comunicação com os surdos ali. E para ela dar esses primeiros passos, né? Se é uma pessoa que encontra os surdos no dia a dia, observa como eles se comunicam entre si, não como eles se comunicam com você. Os surdos, no geral, já estão acostumados de os ouvintes não saberem língua de sinais direito. Então, na hora de ele se comunicar, ele estava nesse nível aqui linguístico, né? Pá, 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 pá. Aí ele vai se comunicar com o ouvinte, tipo, ele está conversando aqui com o surdo. Pá, conversa alta coisa lá e tal, maior assunto e tal. Vira para conversar com o ouvinte, ele abaixa o nível dele de linguístico. Ele vai pro feijão com arroz da Libras. Ele faz mais devagar, faz a frase devagar, faz só alguns sinais, tal. Aí a pessoa acha que tá conseguindo, ele vira pro... E ele faz isso não é por má vontade, não. É porque inconscientemente todo ser humano o que mais quer é conseguir se comunicar. Nós ouvintes também somos assim. Então, observar como os surdos se comunicam é um fator fundamental. E surdos fluentes na Libras, né? Se você for pegar surdos que têm um nível de oralização, ou seja, fala e sinaliza ao mesmo tempo, vai te atrapalhar. Se você pegar um surdo que grande parte da vida foi forçado a falar oralmente, depois que ele aprendeu a língua de sinais, a estrutura da comunicação dele em Libras é muito parecida com o português, ele praticamente usa o português sinalizado. Então, a estrutura da Libras está sendo feita na forma como é o português. Não fica claro. Consequentemente, ele vai usar pouquíssimos classificadores, ou quase não vai usar. E aí a comunicação tem muito mais esforço, tem que colocar muito mais coisas ali para a comunicação ficar razoavelmente clara, mas mesmo assim tem coisas que não vão ficar claras. Uma outra forma muito poderosa é ver vídeos de surdos de outros países. Por quê? Porque você vai ver algumas coisas que vão fazer sentido para você aqui, sabe? Só que você tem que tomar cuidado, porque eventualmente aquele ali não é parecido com... Tipo, é parecido com a Libras, mas não resolve. Tipo, é parecido com a Libras, mas significa outra coisa. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Mas vídeos de piadas dos surdos de outros países é legal de ver. Vídeos de piadas, pegadinhas de surdos de outros países. É muito legal. Você coloca lá, você usa o Google Tradutor lá e coloca lá, pegadinhas de surdos, alguma coisa, você vê, é legal, eles fazem muitos classificadores. Tem um casal que a Raquel acompanha, não lembro o nome deles, mas é bem interessante. É um casal de surdos, eu não sei de qual país que eles são. Eles utilizam vários recursos de comunicação que dá para entender muito bem os classificadores que eles fazem. Algumas coisas você percebe que é da língua de sinais de lá, mas a maioria é classificador que eles fazem, e dá para pegar. E muitos classificadores que eles fazem, não todos, dá para usar na comunicação com surdos aqui do Brasil. Outra forma também interessante é a pessoa que já pegou essa base assim dos classificadores, né, essa essência dos classificadores, como é que pratica os classificadores? Uma forma, por exemplo, é pegar desenho animado. Então pega lá um desenho animado, sei lá, ou filme do Homem-Aranha que seja, sabe? E aí, o que você faz? Você vê uma cena curtinha e você começa a fazer aquilo ali, tudo que você está vendo na cena, você vai fazendo com o seu corpo, com as suas mãos, como se você fosse Homem-Aranha, por exemplo. Então imagina o Homem-Aranha ali, aquela parte que ele vai de um prédio para outro prédio, né? Que ele vai pulando assim, né, de um prédio para outro prédio. Então, como que você monta isso em Libras, né? Como é que você monta isso aí de forma visual com classificadores? Primeiro, você pode começar de ele jogando a teia. Então, né, vou tentar fazer aqui no enquadramento da câmera. Você faz realmente como se fosse você o Homem-Aranha. Exatamente como ele faz. Então, você observa o jeito que ele faz e faz igualzinho ele faz. Fez? Beleza. Aí agora a teia tem que bater em algum lugar. Né? Porque se ele jogou a teia não chegou em algum lugar, ele vai se esborrachar no chão. Só que a teia vai chegar onde? Ela tem que chegar num prédio, por exemplo. Então você tem que dizer do prédio.
Como é que você vai dizer de um classificador de um prédio? Você pode fazer assim, por exemplo. É uma forma de um classificador para o prédio. Assim. Você pode fazer assim também. É uma outra forma. Então, vamos supor que você escolha fazer assim. Então, ele faz assim, e aí, aqui está o prédio, e aí você faz a teia chegando aqui no prédio. E colando aqui. E aí, em seguida, já está aqui, a teia já veio. Olha como é que ela veio e cola. Olha a boca. Interessante isso. Lembra das onomatopeias? Dá para você adaptar a lógica assim. E aí você vai e faz a lógica da teia em si. A teia está aqui, mas cadê a teia chegando até ele? Você precisa de dizer isso. Aí você vai e faz a teia. Olha a boca sugada. Por que eu estou com os olhos fechados? Porque isso aqui é muito grande. Isso aqui é o sinal de grande? Não é, isso aqui é um classificador. Eu estou dizendo que a teia ela é fina, mas ao mesmo tempo... É fina, mas ela é forte ao mesmo tempo. Senão eu faria só assim para ser uma linha, ou assim para ser entrelaçada. Mas isso aí não interessa ali. Interessa que ela é como se fosse uma corda mesmo, assim. Mas é fina. Então tá ali. Beleza. Então ali você já fez como ele saiu, você já fez onde estava o prédio, você já fez como a teia chegou, você já fez a teia em si, e agora é o quê? A continuidade do movimento do Homem-Aranha. Então, você faz a continuidade do movimento dele. Aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho um espaço limitado aqui para fazer. Então, quando a gente tem esse espaço limitado, como é que a gente faz? Você faz primeiro com o corpo e depois você faz, resumindo tudo ali, na sua mão. Então aqui já seria o Homem-Aranha completo. A mão dele está aqui está o corpo, está a inclinação do tronco dele aqui, entendeu? Você faz assim, faz a inclinação com o tronco, mas aqui ele está indo. Fez assim, se ele continuar assim, ele vai se esborrachar lá no prédio. Ele não faz isso. Já tem um outro prédio mais à frente. Aí você pode fazer o outro prédio mais à frente. O prédio daqui ele estava mais perto do meu tronco. Estava mais perto do meu corpo aqui. O daqui ele está mais distante. Percebe? Ele está mais distante. Por quê? Se eu faço ele aqui atrás e eu falo que ele vai jogar a teia para frente agora, não vai ter nada lá, entendeu? Eu tenho que colocar onde o prédio está ali. E aí, ele está indo assim, eu posso ir que ele está segurando aqui a teia assim agora, e ele joga. No que ele joga, ele já vem para o lado de cá. Então, essa lógica aí, você vai construindo literalmente de forma visual na sua frente. E os desenhos animados ou filmes, principalmente os filmes de super-heróis, eles ajudam muito nisso. Por quê? Porque é uma forma de você fazer de forma divertida, descontraída ali. Claro, utilizando os princípios gerais dos classificadores para essa comunicação. Isso aí são algumas práticas que ajudam a complementar, ajudam a dar esse impulso para o desenvolvimento, como os classificadores na Libras. E quem quiser estudar com a gente também, aí sim, tem todo o passo a passo, uma forma bem prática de ir absorvendo a Libras, né, de ir absorvendo os classificadores sem ter que ficar decorando o nome do que é o quê, de que é morfema e tal. Aqui eu expliquei o que são os morfemas e tudo mais, porque é importante entender como que realmente é a língua. É importante entender. Mas você não precisa de saber termos técnicos, você não precisa saber termos da linguística para você aprender língua nenhuma. Quando a gente era bebê, a gente aprendeu, absorveu o português lá dos nossos pais, por exemplo, e a gente não sabia como é que eram os termos técnicos. Ah, isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um objeto. A gente não sabia nada disso. Mas a gente foi aprendendo. E com a Libras funciona da mesma forma também. Mas aqui, obviamente, eu não tenho o tempo necessário para poder orientar todo o passo a passo. E porque é passo a passo, né? Não é igual uma receita de bolo que eu vou lá e dou a receita de bolo, tá aqui e faz. Aqui a gente, de fato, acompanha os alunos, a gente guia os alunos passo a passo para se desenvolver na Libras, para se desenvolver com os classificadores, para se desenvolver na prática, na sinalização. E esse aprendizado ele vai acontecendo de forma natural. Então, aqui no nosso caso, os alunos da Universidade da Libras, né, os membros da Universidade da Libras, eles não precisam decorar as coisas, eles não precisam de decorar sinais.
Eles não precisam de decorar qual que é a ordem certa para fazer a frase. Tem tantas formas diferentes e bonitas de formar as frases em Libras. É tão bonito a Libras. E aí você fica lá quebrando a cabeça qual que é a ordem. Sujeito, verbo, objeto. Objeto, sujeito, verbo. Tipo, depois que você já sabe a língua, aí sim você pode estudar essas coisas. É mais fácil, inclusive. Porque você vai conseguir reconhecer os elementos ali, entendeu? Fantástico. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi mais um episódio do Unilibras Cast. Eu sou o Madison Barreto. Se você, de alguma forma, esse encontro de hoje aqui, esse bate-papo, te ajudou a se desenvolver ainda mais na Libras, te trouxe luz aí, aperta lá o curtir para a gente saber que você gostou desse conteúdo e também que você aprendeu algo novo aqui. É importante. Vai lá, deixa seu comentário dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção sobre esse universo incrível da Libras e dos classificadores na Libras. E pode deixar lá também as suas dúvidas, as suas perguntas. E claro, se inscreve aqui no canal, aperta aí o botão vermelho, vai lá, se inscreve no canal. Olha, isso aqui é um classificador, hein? Já fiz aqui, agora aqui também. E ó, badala o sininho, também é um outro classificador. Badala o sininho aí para você ser avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui que vão impulsionar ainda mais seu desenvolvimento. E claro, segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras. Que, ó, o arroba é o sinal de arroba, mas é um classificador também. Vai lá, segue a gente, @Universidade da Libras, porque lá você vai acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai estar mais próximo, mais conectado. Vai lá, @Universidade da Libras. Vai lá.